partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E eu também, Zildete Montiel, fico com vocês até às 13 horas, numa hora inteirinha de informação. E hoje nós vamos falar sobre a sexualidade frente à infertilidade, as técnicas de reprodução assistida e também o que está super em evidência, a preservação da fertilidade, quando as mulheres congelam os óvulos para adiar a maternidade. Vocês sabem que a Ivete Sangalo, fez agora uma fertilização, está grávida de gêmeas, e tudo isso a gente vai conversar com uma grande especialista. Vamos falar com a doutora Ana Rosa Detílio, psicóloga há 20 anos, especialista em psicologia hospitalar, psicoterapia breve, hipnoterapeuta, especialista em reprodução humana assistida, psicoterapeuta clínica e atua na Clínica de Reprodução Humana Assistida Fertivitro, em São Paulo. Ela é palestrante e professora. Ela tem o Facebook, que é psicóloga Ana Rosa Detílio. E depois eu vou contar para vocês também o site dela, o contato no WhatsApp. Enfim, nós vamos dar todos os contatos no final da nossa entrevista. Boa tarde, doutora Ana Rosa Detílio. Boa tarde, Zildete, prazer. Uma grande honra ter você aqui, viu? A senhora foi muitíssimo bem recomendada por vários especialistas, inclusive pela doutora Keti Mariano Monteiro, que é a nossa querida e está sempre aqui conosco. Sim, eu agradeço, Zildete. Então, minha querida, o que a gente pode entender por infertilidade? Então, Zildete, infertilidade a gente entende como sendo um casal ou uma mulher ou um homem sozinho tentando ter filhos sem sucesso, com a vida sexual ativa por mais de um ano de tentativas. Tá? Então, a partir desse período, a gente tecnicamente começa a considerar que pode haver algum fator que está atrapalhando esse casal ou essa pessoa de engravidar. E isso é terrível, porque começa a dar problemas até no casal, provoca reações emocionais, Muito, provoca muitas reações emocionais e penso que é bastante importante a gente poder falar sobre isso, porque sabe o que eu costumo dizer para as minhas pacientes? Que quem nunca passou por isso não tem a noção do que isso representa, Porque nós temos uma representação de que engravidar é um processo muito natural, Muitas vezes a mulher fica anos impedindo a gravidez através de medicamentos, e quando ela decide engravidar, ela não consegue. Então, questões do nível emocional, como baixa de autoestima, impotência, dificuldade de se relacionar com pessoas que têm filho, se sentir inferiorizado, culpa, raiva, são sentimentos muito presentes nessas mulheres que vivem essa realidade. Eu conheço mulheres que terminaram o casamento até por conta disso. É verdade, Judete, existe realmente uma possibilidade considerável de que isso aconteça se o casal não tiver o suporte que ele precisar, e muitas vezes isso na realidade não acontece, tá? Então eles ficam realmente muito abalados. E o que muda na vida e na intimidade do casal? Muda muita coisa, já que a gente já falou um pouquinho de que a nossa referência é que o filho venha de uma forma muito natural, através da vida sexual, da relação da intimidade com o casal, frente à infertilidade, essa intimidade, ela passa a apresentar várias mudanças, Quer dizer, a mulher fica controlando a fertilidade, procurando o dia fértil, O homem tem que estar lá esperando, ter excitação no momento
que a mulher está fértil. Então, a vida sexual do casal, muitas vezes, ela passa a ficar mais mecânica, né, e não tão espontânea. Isso interfere muito, né, porque o casal fica esperando, a mulher não quer que a menstruação venha, porque isso é o sinal de que ela está grávida, e quando ela fica menstruada, muitas vezes elas sofrem muito, elas muitas vezes não têm com quem conversar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que ela está sentindo, e muitas vezes quem está participando de perto é o marido, né? Então o casal acaba muitas vezes ficando muito solitário nesse processo. Né? A Rosa Maria está mandando uma pergunta aqui para nós. Ela pergunta se nesses casos a ansiedade também pode atrapalhar o fator de não ter filhos. Então, né, é uma grande questão, né, e uma pergunta que muitos casais fazem. Olha, nós temos pesquisas que referem que pode sim, tá, que pode interferir, mas nós também temos pesquisas realizadas dizendo que não. Né, que não necessariamente é a ansiedade que interfere na resposta reprodutiva de uma pessoa. Aí eu vou dizer, viu, Zidete, muito que eu vivo, né? Eu trabalho numa clínica de reprodução humana há 16 anos. E o que eu costumo dizer para os pacientes, todos que estão lá têm dificuldade de engravidar, é que se ansiedade ou problemas emocionais interferissem esses casais de engravidar, a reprodução humana não teria resultado positivo, né? Porque se a mulher ela já está nervosa antes de ir para um tratamento e ela não conseguiu engravidar, quando ela chega no tratamento ela vai ficar mais ansiosa ainda, e muitas engravidam. Né? A gente sabe que os fatores emocionais interferem na nossa resposta corporal, né? E então isso também é uma questão importante da pessoa parar para pensar, né? O que ela está fazendo com a vida dela, como é que está essa qualidade de vida, né? Quais são esses pensamentos, às vezes intrusivos e negativos que ela está sentindo, né? São questões a serem observadas, sim. Entendi. Eu tenho aqui a pergunta da Cleia. Ela diz assim, que desde que eles tentaram engravidar, o marido tem dificuldades de ereção. Uhum. Infelizmente é uma realidade, né? A gente sabe que os aspectos sexuais do casal são muito mobilizados, né? Porque tem uma questão bem importante, né, Judete? Quando o casal pensa no projeto do filho, a vida sexual deles muda de objetivo, né? Quer dizer, eles passam a ter a vida sexual também com prazer, mas com o objetivo de engravidar. Quando essa gravidez não acontece, né, alguns casais realmente, numa quantidade até que bem considerável, manifestam essa dificuldade. Né? Por quê? Vamos pensar no universo masculino. Né? Se a gente parar para pensar, a virilidade do homem, ela está muito relacionada à ereção peniana dele. Né? Então vamos pensar que se na cabeça desse homem ele não está conseguindo engravidar a mulher dele, né, ele pode, numa condição muito inconsciente, questionar a própria virilidade e masculinidade dele. Né? Então a gente sabe que essas questões interferem, né? E uma ajuda, um apoio psicológico pode muitas vezes ajudar esses casais a desmembrarem e desmistificarem essas questões que estão dentro dessa realidade, que os leva a sofrer muito, sim, e pode interferir inclusive na vida conjugal de forma bem intensa. Certo. Então há mudanças na vida sexual do casal, né? Na maioria das vezes, sim, na grande maioria. Como o casal que está em tratamento de reprodução humana pode lidar melhor com a vida sexual? Porque se ele já está em tratamento, ele já acha que vai engravidar normalmente, né? Então, né? Então ele já chegou no tratamento, né? Então ele já entendeu que ele precisa de ajuda para engravidar, porque de forma natural eles não conseguiram. Né? Aí entram outras questões, né, Judete? Entra a questão de que assim, não é mais só o casal, né? Tem toda uma equipe. Tem médico, tem enfermeiro que passam a invadir a privacidade desse casal. Aí todo mundo na torcida. Exato. Fora a família, os amigos, né? Fica todo mundo esperando aí o casal engravidar. E nem sempre acontece, né? Ah, é? Né? Nem sempre acontece. Um tratamento de reprodução humana não garante a gravidez do casal. Ele vai girar aí todo tratamento desse certo. Oi?
Desculpa. Eu pensei que todo o tratamento desse certo. Então, você sabe que isso é uma verdade. A maioria dos casais chegam numa clínica de reprodução humana assistida sentindo e tendo a certeza de que eles vão sair de lá grávidos. Isso não é uma realidade, infelizmente. Né? A reprodução humana é uma ciência que vem evoluindo de uma forma muito rápida nos últimos anos, mas ela ainda não garante 100% de garantia em um tratamento. Né? Você citou a própria Ivete Sangalo e ela relatou que ela fez várias induções da ovulação dela para ela conseguir uma quantidade de óvulos, né, para aí então conseguir uma quantidade de embriões viável para ela tentar uma gravidez. Ela passou por um processo muito difícil, né, porque ela está provavelmente há bastante tempo em tratamento para só agora ela conseguir essa gestação. Então tem uma parte da realidade das técnicas, Gildete, que as pessoas realmente não conhecem. E eu acho que é muito importante que elas tenham consciência disso. Há a possibilidade desse casal engravidar? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas muitas vezes não é na primeira tentativa. Aliás, na grande maioria das vezes não é. Tá? Nossa, eu tenho aqui a pergunta da Carol. Ela diz assim, há possibilidade de num tratamento de reprodução humana gerar filhos defeituosos? Olha, na prática, né, e tem também pesquisas que não, né, não nos tem mostrado isso não, e na minha prática também não, né, o que se fala é que há a mesma possibilidade de algum tipo de má formação do que em uma gestação natural, né, então tem mesmo uma fantasia, né, dos dois lados, viu, Gildete, tanto de um bebê mais forte, por conta de as células serem escolhidas, né? Então tem essa fantasia de que esse bebê pode ser mais forte, mais potente, que você pode escolher algumas informações do bebê, o que não é verdade. Como tem também essa fantasia de que é um bebê mais frágil, né? E que por conta dessa dificuldade e da invasão da medicina, esse bebê, esse feto, né? Esse embrião, ele possa ter algumas fragilidades a mais. Mas a gente não tem ainda nenhuma pesquisa conclusiva que nos diga isso, né? O que a gente trabalha hoje é que há as mesmas possibilidades, tá? Não há diferença nisso. Então essa coisa de vou escolher os olhos azuis, isso é mito, né? É mito, não pode, nem o sexo no Brasil, tá? Só há uma possibilidade de escolha de sexo. Quando há alguma doença genética no casal, por exemplo, a hemofilia. A hemofilia é uma doença que dá em homens, né? Por exemplo. Então, esse tipo de casal, ele pode fazer uma escolha por escolher embriões que levam com ele o sexo feminino. Mas somente nesses casos, Gildete. Em outros casos não há essa possibilidade. Certo. A Karina Bach, recentemente, fez um tratamento de reprodução humana nos Estados Unidos. Ela escolheu lá direitinho o tipo de bebê que ela queria ter. Realmente ela teve um bebê muito parecido com ela e com a família. O pai dela é muito parecido com o bebê. Nesse caso, ela escolheu. Ela escolheu, porque lá pode. Ela escolheu, os Estados Unidos, eles têm leis para reprodução humana, tá? Em muitos países de primeiro mundo, que a gente chama, já estão muito mais evoluídos nessas questões de leis. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem lei para reprodução humana assistida. Hoje nós atuamos em cima das orientações do Conselho Federal de Medicina. E há uma diferença, né? Nos Estados Unidos, a mãe, né, ela pode escolher o embrião. Inclusive, em alguns estados, nos Estados Unidos, ele pode até futuramente conhecer o pai dele, tá? O pai biológico, claro, sem nenhum compromisso jurídico, mas há essa possibilidade. E Gildete, tem uma informação importante também. No Brasil, a gente também pode trazer sêmen de fora. Tá? Então, muitas mulheres que vão em clínicas particulares de reprodução humana assistida fazer aquele tratamento que a gente chama hoje de produção independente, que foi o que a Karina Bach fez, elas têm a possibilidade de usar os óvulos dela com o espermatozoide de alguém dos Estados Unidos.
tá? Então ela pode fazer essa escolha sim, tá? Ela traz de lá, claro que isso tem um custo, né? Mas há essa possibilidade sim. E muitas mulheres preferem trazer de lá, né? Porque as questões de características físicas dos americanos são muito diferentes das nossas, né? E ainda há uma questão, acredito que até um pouco ainda, assim, preconceituosa em relação às nossas próprias características físicas, né? De preferir homens mais claros, né? A fantasia de um filho com olho claro, né? Todas essas questões. Tá? Então é uma realidade também no Brasil, uma mulher pode fazer uma seleção de um espermatozoide americano, por exemplo, ou até europeu. Aqui no Brasil acontece só entre o próprio casal, é isso que a gente está falando? Isso. Não pode aqui no Brasil pegar um de fora e tentar colocar? Olha, vamos pensar assim. Se a gente tem um casal, tá, que há uma mulher fértil com óvulos e um homem, por exemplo, com uma zoospermia grave, a zoospermia grave assim, é um homem que não tem nenhum tipo de espermatozoide, tá? Esse casal pode fazer um tratamento de reprodução humana assistida com um espermatozoide doado, tá? E no mesmo caso para as mulheres também, né, Judete? Se ela tem um marido fértil e ela não pode ovular mais por alguma questão, ou por saúde, ou porque os óvulos dela já envelheceram, e aí os óvulos dela ela já não tem mais uma resposta, ou até no caso de ela já estar até numa menopausa, né? Ela pode também adotar um óvulo de uma mulher mais jovem e fazer o tratamento de reprodução humana assistida com o óvulo de uma doadora e o espermatozoide do marido dela. É a pergunta que eu tenho aqui da Mara Ribeiro. Eu já tive a menopausa, eu ainda posso engravidar? Pode, tá? Se estiver tudo bem com o útero dela, com a saúde física dela, ela pode engravidar com um óvulo doado, tá? Um óvulo de uma mulher jovem, tá? Essas mulheres elas têm que ter até 35 anos, né? Não pode ter nenhum tipo de dinheiro envolvido. No Brasil, a doação tanto de óvulo como de espermatozoide, não pode haver nenhum tipo de comercialização financeira, né? Quem tem esses óvulos? As clínicas de reprodução humana assistida, tá? Então sim, ela pode engravidar com o óvulo de uma mulher jovem, né? Ou do parceiro dela, ou ainda de um doador, no caso de ela ser uma mulher solteira. Pode ser familiar, é a pergunta do Souto. Eu não ouvi, Zilda. O Souto pergunta se pode ser de um familiar, o óvulo. Desculpe, eu não ouvi. O Souto pergunta se pode ser o óvulo de um familiar, por exemplo, de mãe para filho. Não de filha para mãe. Tá? No Brasil não pode, tá? A doação é anônima, no Brasil não há essa possibilidade, né? Toda doação é anônima, não pode ter doação entre famílias. O que pode acontecer entre famílias é a gestação de substituição. Isso no Brasil há como lei, dentro do Conselho Federal de Medicina, que emprestar uma barriga deve acontecer entre família, mas células não, nem espermatozoide, nem óvulo e nem embriões. Tá? Esses não podem acontecer entre família. Tá? Por exemplo, uma prima de alguém que está precisando de óvulo, ela pode ir numa clínica doar, mas ela não vai doar para a clínica, para a prima, ela vai doar para a clínica. Tá? Então ela doa para a clínica e a clínica fornece um outro óvulo para a paciente que é parente. Ficou claro? Ficou. Eu tenho aqui, nós falamos que todo o casal com infertilidade, ele passa por problemas, e eu queria saber se é difícil falar sobre isso com o parceiro ou com a parceira. É bastante difícil, né? Os casais apresentam, sim, Alô? Oi? Fufunha, cadê a minha entrevistada? Espero que eu já estou ligando para ela. Tá ótimo, então.
Hoje nós estamos falando de um assunto muito atual. Estamos falando que Ivete Sangalo, ela fez um tratamento de reprodução humana, teve 2 meninas, estamos aí o Brasil todo grávido esperando essas gêmeas. A nossa linda Karina Bach também teve um menino maravilhoso. Ela fez isso nos Estados Unidos, onde é possível escolher o espermatozoide, e no Brasil não. Então nós estamos esclarecendo todas essas questões que são sobre o tratamento de reprodução humana com uma grande especialista, que é a doutora Ana Rosa. Já está no ar. Está no ar. Doutora Ana Rosa. Oi. A nossa telefonia às vezes nos deixa falando sozinhas, né? Acontece. Então nós estávamos falando da dificuldade do parceiro falar com a parceira sobre este problema. Porque vai indo, o casal vai tendo relações sexuais, esperam filhos, aí um lindo dia ela vira para ele e fala: meu bem, eu acho que a gente tem algum problema, você se importa da gente fazer um tratamento? E agora? O marido fica ofendido, acha que ele não é machão, principalmente aqui no Brasil, né? Então, exatamente isso, né? E o que a gente sabe é que geralmente quem vai procurar ajuda é a mulher, né? É ela que se move para tentar entender o que está acontecendo, né? E tem toda essa questão, eles têm muita dificuldade de falar sobre isso, Judete. Assim, muitas vezes os casais demoram para procurar ajuda, exatamente por essa dificuldade de abordar esse tema, né? E às vezes quando o casal procura ajuda já passou muito tempo, né? E esse tempo, principalmente com a mulher, ele é crucial, né? Então é muito importante que o casal possa falar sobre essas questões, né? Quer dizer, passou de um ano de tentativas, não teve nenhum resultado, e um ano com vida sexual ativa, tá? Porque assim, não adianta também o casal querer um filho e não transar e não fazer amor, porque também não engravida, tá? Às vezes a gente recebe casais que não têm vida sexual ativa e procura tratamento, e na verdade muitas vezes o casal não tem nem infertilidade, eles têm uma dificuldade com a vida sexual. Então é muito importante que o casal fale sobre isso para que ele possa buscar ajuda o quanto antes, né? Porque como eu informei, não é o primeiro tratamento muitas vezes que o casal vai engravidar. Então às vezes ele precisa ficar mais tempo disponível para tentar essa gestação, tá? E aí o primeiro, o segundo, o terceiro tratamento, isso custa quanto? Caro. Bem custa caro, muito né? caro, tá? Custa menos caro hoje do que alguns anos atrás. Nós temos clínicas no Brasil, inclusive a clínica que eu atuo, que nós temos programas sociais, né, aonde o casal que prove uma renda mais baixa, ele consegue algum desconto, tá, no procedimento. Claro que os procedimentos, eles variam entre menos complexos e mais complexos, né? Os menos complexos são aqueles, né, o coito programado, né, a inseminação artificial, e os mais complexos é a fertilização in vitro, né, gestação de substituição e esses tratamentos com células doadas de outras pessoas. Esses preços variam entre 3 mil e 20 mil reais, tá? Então vai depender muito da resposta e da demanda de cada casal, né? Por isso que muitas vezes é difícil responder essa pergunta, porque cada casal tem uma história, cada casal tem uma realidade que precisa ser avaliada pelo médico. E claro, um médico de confiança, né, o qual esse casal realmente possa ter confiança aí, porque claro que esse casal vai estar dividindo a intimidade dele e o grande sonho de ter um filho, né? Exato. Eu tenho aqui a Helena Imazato. Bom dia, Helena. Obrigada por estar conosco. Ela diz assim: 3 mil é um valor razoável, visto que muitos cachorros de raça custam bem mais do que isso e muitos casais adotam cachorros no lugar de filhos, o que eu acho muito errado. É a opinião dela, a gente respeita, né? Claro. Sim. Doutora Ana Rosa, a mulher está mesmo adiando a maternidade? Está sim.
Cada vez mais, né? E esse é um dos motivos que as nossas clínicas estão cheias, né? A mulher está adiando, sim, né? Para ela não parece mais ser a primeira opção, né? Numa condição de existência, ela tem outros planos, né? E os profissionais parecem muitas vezes estarem à frente na ideia das mulheres, né? Mas a minha grande questão é se elas realmente estão conscientes, né, que a vida reprodutiva da mulher tem um tempo determinado. Tem um tempo, né? Tem. A idade cronológica afeta a fertilidade da mulher? Exatamente, né? Porque a questão da cronologia, né? A cronologia em infertilidade tem uma questão que é muito do fator psicológico mesmo, né? Hoje você vê uma mulher de 40 anos, de 45 anos, uma mulher de 40, 45 anos, ela está no auge, né, da feminilidade dela, da beleza dela, da inteligência, muitas vezes, né, da estabilidade financeira e emocional, ela está madura, ela está pronta, muitas vezes, segura, e aí ela resolve ter um filho, né? Mas tem uma questão, né? O que a gente sabe, o que a medicina descobriu? Que a partir dos 35 anos, a qualidade dos óvulos da mulher vai caindo, né? De uma forma bem importante. A partir dos 40 anos, de uma forma muito mais rápida. Então a gente pode pensar que uma mulher com mais de 40 anos, ela vai girar em torno de 10% de possibilidade de uma gestação de forma natural. A qualidade dos óvulos fértil a vida inteira. Tá? Porque tem uma questão importante, que é diferente do homem. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos, tá? E ela vai, em cada menstruação, ela vai eliminando esses óvulos. E esses óvulos acabam, né? Quando? Quando ela chega na menopausa, tá? Mas ela pode chegar na menopausa até com 50, 53 anos. Às vezes acontece da mulher ter uma menopausa precoce, que é fator de infertilidade. Mulheres com 30, 35 anos, 40, é menopausa precoce. Porém, ela pode até entrar na menopausa por volta dos 50 anos. Né? Então, as mulheres às vezes chegam na clínica e falam, eu tenho 50 anos, mas eu ainda menstruo, eu sou fértil. Sim, ela é fértil, mas a grande questão é, os óvulos dela têm 50 anos. Então, qual a realidade que a gente se depara? Uma possibilidade de não engravidar, tá? Uma possibilidade muito maior de má formação congênita, uma possibilidade muito maior de uma gravidez de risco, de parto prematuro, né, e de um pós-gestacional bastante complicado, né? Então, eu hoje atuo muito em cima disso, sabe, Zudete? Eu gosto muito de falar para as mulheres que a gente tem idade para ter filho. E eu brinco, sabe que eu brinco? Eu falo que a natureza é sacana com a gente, né? Porque assim, muitas vezes no auge da vida de uma mulher, onde ela está bem estabelecida, a vida reprodutiva dela não acompanhou a nossa evolução, né? Mas é uma realidade que a gente precisa lidar, né? A mulher que menstrua muito cedo, 9 anos, por aí, ela tem algum problema nesse sentido? Não, é um mito isso também, viu, Zidete? É um mito. O que a gente sabe hoje é que parece que realmente as meninas estão menstruando mais cedo, mas tem aí uma série de fatores físicos e emocionais envolvidos, qualidade de vida, qualidade da alimentação, adultalização das meninas, né? Isso parece estar interferindo no tempo em que essas meninas estão menstruando. Porém, até esse momento, tá? Porque a medicina reprodutiva é uma ciência muito ativa, Judete. A gente não tem nenhum tipo de informação e de pesquisa que comprove que a idade de menstruação de uma paciente vai interferir no momento que ela vai engravidar, ou se ela vai ficar na menopausa precoce, ou se ela vai envelhecer, não. Tá? Então, isso parece que realmente é mais um mito. Entendi. Independe se ela menstruar cedo, quando que vai vir a menopausa, né? Independe, exatamente. Não está relacionado a idade que ela menstrua e a idade que ela entra na menopausa. O que a gente sabe é assim, famílias que têm mulheres
com menopausa precoce, tá, têm que estar mais atentas. Isso é muito importante, tá? Porque uma mãe com menopausa precoce aumenta a possibilidade da filha ter menopausa precoce. Então a gente tem muitos casos na clínica que a mulher chega com 35 anos e ela descobre que ela está entrando numa menopausa no momento que ela começa a pôr em prática o projeto do filho, né? E aí a gente pergunta, tem alguém na tua família com menopausa precoce? Ah, tinha minha mãe, minha tia, né? Então a gente sabe que essa paciente, teoricamente, teria uma possibilidade maior de ter uma menopausa precoce. Porém, vou ressaltar, não necessariamente que isso vai acontecer com todas as mulheres e vice-versa, tá? A menopausa precoce pode acontecer em uma mulher que não tem nenhum caso na família. Por isso que ter um acompanhamento de um ginecologista durante a vida reprodutiva da mulher é muito importante. Eu estou aqui com tantas perguntas que eu não sei qual que eu pergunto primeiro. Mas aqui tem duas que me deixam intrigadas. A mulher está mesmo adiando a maternidade? Porque a mulher está adiantando o plano do filho? Então, ela está adiando esse plano porque ela, na verdade, ela quer ter sucesso profissional, né? Ela já não está mais tão preocupada, a princípio, em ter filhos, né? Ela quer sim ter filhos, tá? As pesquisas têm mostrado que faz parte da vida da mulher, né? Mesmo uma mulher que se volta para a vida profissional, faz parte dos planos dela ter filho. Mas ela cai, Zildete, nessa questão que a gente abordou agora há pouco, né? Ela não se dá conta que a idade mental dela e a idade cronológica não caminham juntas, né? Então é também um plano da mulher hoje ter filho, mas não é o primeiro plano da vida dela, como era com nossas mães, com nossas avós, né? Onde elas tinham como plano de vida terem filhos, né? Hoje não, ela tem também como plano de vida ter filhos, mas não somente isso, né? E a vida profissional, ela clama muito mais a mulher na fase jovem dela, né? Quer dizer, ela se envolve, ela estuda, ela destina todo o tempo dela para crescer profissionalmente e às vezes ela não se dá conta que o tempo da fertilidade dela, da vida reprodutiva dela está passando, né? Certo. A clínica de reprodução humana parece que tem uma alternativa para driblar estas questões, não é? Então, hoje, né, aí nos últimos 8 anos, a reprodução humana assistida tem oferecido uma possibilidade para as mulheres poderem adiar a maternidade. O que a gente chama de criopreservação de óvulos, mais popularmente conhecido como congelamento de óvulos. Né? Como se dá esse procedimento, né? Ele é indicado para mulheres até 35 anos que não tenham a médio prazo, muito menos longo, né, o desejo de engravidar. Então essa mulher pode recorrer a uma clínica de reprodução humana assistida e congelar óvulos para que num momento futuro ela possa tentar engravidar, né? Então ela, por medicamentos, há uma indução da ovulação dela, onde ela, por esses medicamentos, vai produzir mais óvulos do que ela produziria em um mês, que é a mulher naturalmente libera um óvulo por mês, cada mês de um ovário diferente, né? Nesse tipo de indução ela liberaria mais óvulos, né? Esses óvulos são retirados de forma clínica, né? E são congelados, né? E em um segundo ou terceiro momento da vida dela, ela pode recorrer aí então a uma técnica de fertilização in vitro, seja, aí a gente vai cair de novo naquela questão, com o espermatozoide de um companheiro ou com o espermatozoide de algum banco, e ela pode tentar uma gravidez com um óvulo mais jovem, né, aonde as chances dela de engravidar são maiores, a partir desse procedimento que a reprodução humana assistida tem oferecido e que as mulheres têm sim procurado mais. Que maravilha! Em caso de doença, um câncer, por exemplo, esse procedimento pode ajudar de alguma forma? Pode sim, e muito, né? Hoje a gente tem atuado bastante na divulgação desse tipo de possibilidade, né? A quimioterapia e a radioterapia, elas podem
influenciar e diminuir e muitas vezes acabar com os óvulos e espermatozoides de uma pessoa em tratamento. Isso, claro, de novo, vai depender muito da história clínica desse paciente. O tipo de câncer, a localização, a quantidade de quimioterapia, a quantidade de radioterapia, o local da radioterapia, né? O quanto tempo esse paciente foi exposto ao tratamento, né? Isso pode influenciar na qualidade e na quantidade espermática e dos óvulos dos pacientes. Então, existe essa possibilidade de se congelar também antes do início do tratamento com quimioterápicos e radioterápicos, né, preservar as células dessas pessoas para que num futuro, né, já que a gente sabe que hoje também o câncer, né, ele tem vencido muitas etapas, né, hoje a gente tem uma quantidade de pessoas que se salvam de câncer e tem uma vida depois, né, dessas pessoas poderem no futuro garantir um pouco mais a possibilidade de ter filhos, tá? Mas não são todas as pessoas que passam por essa questão da infertilidade do tratamento, mas há uma quantidade razoável, né, de que isso aconteça. E o que a gente tem percebido é que muitas vezes as pessoas, as famílias, não têm informação sobre isso, Videte. Porque quando se tem um diagnóstico de câncer, né, o desespero é pela vida da pessoa, né? Então o futuro, ele passa essa questão da fertilidade, ele passa a não pertencer muito a essa realidade. No futuro se quer salvar a vida do paciente, né? Mas nós que estamos nas clínicas de reprodução humana, nós vivemos o futuro mais à frente, né? Uma parte dos nossos pacientes, eles são pacientes que passaram por tratamentos quimioterápicos e radioterápicos e perderam a fertilidade, né? Então, essa questão do congelamento de células para essas pessoas, também é bastante viável e pode ajudá-los muito no futuro, né? Aí, de novo, com a vida, né? E podendo trazer uma outra vida, né? É, sim. Eu tenho aqui muita gente perguntando o valor, quanto custa para congelar? Então, não é barato, né? Infelizmente ainda é um procedimento caro, né? Ele vai custar em torno de 15, 20 mil reais, tá? Vai depender da quantidade. Não seria nem o congelamento em si, mas eu acho que guardar, né? Alô? Alô? Oi, desculpa. Oi. Não seria nem o caso do congelamento em si, mas eu acho que depois a forma de armazenamento, né, de congelamento depois. De manter congelado, ele vai sair em torno de R$10 mil por ano. Ah, tá? Então tem um custo para congelar e um custo, tá, para manter. Para manter congelado. São trimestralidades. Algum lugar e gira em que torno realize de um sem investimento custo de para R$1.000 pessoas por doentes? ano. Oi? Algum lugar, um hospital que realize sem custo para pessoas doentes? Então, a gente sabe que o Hospital Pérola Baiton, o Centro de Referência de Saúde da Mulher aqui em São Paulo, ele realiza esse tipo de procedimento para pessoas com câncer. Tá? Então, lá não há custo, é um hospital público, né, do governo de São Paulo, e lá existe esse tipo de possibilidade, sim. Me parece que a Escola Paulista de Medicina também tem. Claro que hoje a gente sabe que a Escola Paulista de Medicina está passando por uma questão financeira bastante grave, então de verdade eu não sei como que está isso lá, mas eu sei que lá eles também promovem em alguns momentos esse tipo de possibilidade para os pacientes. Certo. Quanto tempo os óvulos, os espermatozoides podem ficar congelados? Olha, até esse momento a gente não tem nenhum tipo de limite. Tá? Então a gente hoje, nesse momento, pelo menos desde o momento ao qual eles foram congelados, a gente não fala em nenhum limite de tempo ainda, né? Então a princípio eles podem ficar congelados por quanto tempo eles precisarem. Entendi. Então quer dizer que os homens também congelam, né? Sim, também. Os homens também podem congelar e deixar preservados.
né? Sabe aonde a gente tem também passado, claro que ainda de uma forma bastante pequena, né, mas acho que é interessante compartilhar isso com as pessoas, né? Essas pessoas que mudam de sexo, né, os transgêneros, eles têm uma indicação para preservar, né, a fertilidade deles, né? Porque se em algum momento ele quiser ter um filho, óvulo ele não vai ter. Né? Mesmo que ele mude a questão externa do corpo dele, né, o aparelho reprodutor não vai ser modificado, né? E ele pode em algum momento querer ter um filho, né? Claro, eu entendo e respeito que parece muito estranho, mas a gente está num mundo de muita diversidade e a medicina acaba tendo muitas vezes que passar a nossa capacidade de compreender tudo que pode acontecer, né? Mas hoje tem se falado também dessa possibilidade para os homens. Então os homens podem também preservar a fertilidade dele frente a doenças. E a gente também sabe hoje, Gildete, uma coisa que nós não sabíamos há alguns anos, que o espermatozoide também envelhece, né? A gente achava que era só o óvulo que envelhecia, né? Eu falei, vale, para as mulheres também, porque não é justo, né? Né? A gente já sabe que os espermatozoides também envelhecem. Só que o espermatozoide, ele está à frente, né? Ele tem uma vantagem muito grande, né? Vamos pensar que a mulher, ela tem um óvulo por mês. O homem, em uma ejaculação, ele pode ter 250 milhões de espermatozoides. Né? Então, assim, a quantidade de espermatozoides do homem, claro que torna ele, né, como macho em todas as espécies, o grande reprodutor, né? Poderoso. Né? Mas a gente já sabe que eles também envelhecem. Olha só. Que coisa. Então, para congelar, como é que faz? Escolhe qualquer um? 250 milhões? Na verdade, se congela bastante, né? Há uma possibilidade de congelar bastante. Uma ejaculação tem 50 milhões, ele pode congelar tudo. Entendi, bastante. Aí, agora falando uma coisa dentro do que a gente havia falado, congelando tudo fica mais caro? Como é que é feita essa... Como assim congelando? Me explica melhor. Se você quiser perguntar. 250 milhões de espermatozoides congelados, ele tem um custo maior? Não, porque eles vão ficar congelados em palhetas, né? Vamos pensar assim para as pessoas entenderem, tubos de ensaio, vamos pensar assim, né? Então, é a quantidade de tubos de ensaio que tem um custo, tá? Então, nesse tubo de ensaio pode ter 10 milhões ou ele pode ter 250 milhões, tá? Então, na verdade, o que vai... E os óvulos também, né? Então, se ela tiver uma quantidade de óvulos que for congelado em um tubo de ensaio, que na verdade não é um tubo de ensaio, tá? A gente chama de palhetas, eu estou falando tubo para as pessoas poderem entender, né? Se ela precisar usar mais palhetas, né, do que uma, aí ela vai ter um custo um pouco maior. Aí na palheta cabem quantos? Cabe bastante, viu? Óvulos, cabe bastante, né? Quando é feito o tratamento, como é que pega isso? Como pega? Como assim? Desculpa. Como que é feita essa seleção? Pega uma parte, pega tudo? Eles fazem. No homem, geralmente, quem faz, nós temos no Brasil, há uma diferença, tá? No Brasil, nós temos bancos de espermatozoides. Os espermatozoides, eles não ficam nas clínicas de reprodução humana, né? Nós temos aqui em São Paulo, por volta de 3 empresas que são só direcionadas para congelamentos de espermatozoides. Tá? Então são empresas que atuam diretamente com isso. Os espermatozoides, eles não ficam nas clínicas, eles ficam nesses bancos, tá? Agora, um paciente da minha clínica, que eu atuo, ele pode congelar lá para o tratamento dele, tá? Então, para o tratamento dele, ele pode manter congelado lá, né? Agora, se ele quiser doar, vamos supor, né, para um banco, ele vai doar de forma anônima, aí sai da clínica e vai para esse banco. E quando as pessoas querem adotar um espermatozoide, a clínica faz esse contato com o banco. Eles recebem informações dos doadores, né, algumas informações de saúde, algumas informações físicas, né, para que esses casais ou essas pessoas possam fazer as escolhas de quem vai ser o doador deles.
Entendo. Sempre os espermatozoides, quantos óvulos são saudáveis? Na verdade, assim, há uma forma de se... a gente pode identificar, né, e isso, quem faz esse trabalho são os biólogos, né? Tem algumas características dessas células que nos dão o saber de que essas células são saudáveis, tá? Então, assim, são características físicas, formas de ver, manifestações de desenho, de quantidade de células que essas células apresentam e que nos dão a informação de que essas células são saudáveis para ser congeladas. Tá? Uma questão importante também, né, que às vezes as pessoas perguntam, o descongelamento pode tirar a qualidade dessas células que ficaram descongeladas por muito tempo? Não tira a qualidade. Isso hoje já é um dado real. Tá? Há algum tempo atrás, a gente não tinha essa segurança, por isso que os óvulos ainda não eram congelados, tá? Porque a técnica de descongelamento ainda não era tão evoluída quanto é hoje. Né? Hoje a técnica de descongelamento ela está tão evoluída quanto a de congelamento. Então o descongelamento não tira a qualidade do óvulo ou do espermatozoide. Certo. E as crianças, em caso de problemas de saúde, há alguma possibilidade? Há algumas possibilidades que estão em estudos, mas que de alguma forma já estão sendo realizadas. Tá? Para que no futuro a gente possa ter mais demanda dessa questão. Há possibilidades de se preservar em crianças e pré-púberes, né, que são esses que estão na puberdade, ainda onde os aparelhos reprodutores não estão completamente ativos. Isso que eu ia perguntar, em que idade? Oi? É isso que eu ia te perguntar, em que idade? Isso, nos pré-púberes, né, que são por volta de 10, 11 anos, aí vai depender muito de cada caso, porque tem menina já com 11 anos que já tem um aparelho reprodutor, é quando ela menstrua que a gente sabe que o aparelho reprodutor está pronto. Mas há a possibilidade nesses que ainda não chegaram nesse momento, de se congelar tecido ovariano, que é um pedacinho do tecido. Olha que como a medicina é interessante, né, ela é encantadora muitas vezes, né? Pode-se congelar um pedacinho do tecido ovariano e também um pedacinho do tecido testicular, né? Para que num momento futuro, quando essa pessoa estiver curada do câncer, eles são reimplantados e eles, tecnicamente, para as pessoas entenderem, eles meio que regeneram, né? Como eles foram congelados saudáveis, né? Antes de receberem a quimioterapia e a radioterapia, eles são guardados de uma forma saudável, né? Depois, num segundo momento, lá quando essa pessoa quiser ter um filho, né, essa célula que ficou congelada por um período, essa célula saudável, ela é reimplantada, né, através de videolaparoscopia, tá, que é um procedimento cirúrgico bem pouco invasivo, que são só aqueles buraquinhos na barriga, muitas pessoas conhecem. Ele é reimplantado, né, tanto no ovário quanto nos testículos do menino, e esses órgãos, eles meio que se regenerariam e teriam então a possibilidade de produzir espermatozoides e os óvulos e o ovário voltar a atuar. Uma outra possibilidade que nós já temos, 60 pessoas nascidas no mundo, é o congelamento do ovário. Incrível. Né? Se tira o ovário, garante congela, a gravidez no e futuro. num outro momento, depois da cura, a mulher reimplanta esse ovário e ela pode ovular a partir dele. Nós já temos 60 nascimentos no mundo comprovado através dessa técnica. Que coisa incrível. As pessoas que fazem quimioterapia e radioterapia em caso de câncer, elas ficam inférteis? Não todas, tá? Não todas. As crianças e os pré-púberes, eles têm muita vantagem nesse momento, Judete, né? Exatamente porque eles ainda não entraram nesse momento de reprodução, né, onde a reprodução está desenvolvida, muitas vezes eles ficam preservados desses danos da química, tá? Mas pode acontecer, tá? Não é necessariamente que todos vão ficar isentos, mas há uma possibilidade de eles desenvolverem infertilidade depois do tratamento.
mas também eles são os mais poupados desse tipo de prejuízo pós-tratamento. Já os que já estão em fase reprodutiva, eles têm mais danos. Todos têm danos? Não. Eu tenho um paciente no meu consultório, ele teve um câncer de testículo com 23 anos. Tá? Ele tirou um testículo, fez quimioterapia, foi radioterapia, mas ele ficou com um testículo, que é o local onde os espermatozoides são criados. E ele teve filho de forma natural, né, depois do câncer. Então, há uma possibilidade de que a infertilidade não aconteça, mas há também uma possibilidade de que ela aconteça. Né? A gente trabalha muito hoje pensando na prevenção, né? Quer dizer, de dar uma alternativa antes de que o problema aconteça. Incrível. Qual o papel da psicologia nesse contexto? Então, né, o papel da psicologia, muitas vezes nesse contexto, Zildete, é muito isso do que eu estou fazendo aqui com você hoje. Né? É um papel muito de psicoeducação, né, de compartilhar esse conhecimento com as pessoas que nos buscam, né, e apresentar para ela essas realidades, né, e também informar para elas que o que a medicina reprodutiva tem a oferecer hoje são possibilidades, tá? Isso garante, então, né, uma gravidez no futuro? Não garante, mas aumenta muito a possibilidade de que isso aconteça. Né? Então, vamos pensar que quem busca uma clínica de reprodução humana, muitas vezes ele está sofrendo porque esse casal está tentando ter um filho, ou porque essa mulher não tem um companheiro e ela já está chegando numa idade onde ela tem que tomar uma decisão de ter um filho sozinha, ou não, ela tem que lidar com os aspectos emocionais dela, com a vida social, né? Com os amigos, com as próprias questões dela, o meu filho vai ter pai, o meu filho não vai ter pai, né? Como que eu vou lidar com isso? No caso de uma pessoa que chega com doença, cabe a nós acolher, informar, ajudar ele a pensar no futuro, né? Que hoje ter filho pode não ser importante, mas que depois da cura, em algum outro momento, quando esse tormento da doença passar, ele vai voltar a ser uma pessoa como qualquer outra e vai querer procriar. Então a gente acolhe muito as angústias, a gente dá muito suporte emocional para que essas pessoas possam desenvolver reflexões que muitas vezes, frente ao impacto daquilo que ela não imaginava viver, ela passa a viver. Então, digamos assim, que a gente busca muito acolher e clarear, né, tudo o que essa pessoa está vivendo e informar para que ela viva isso de uma forma consciente e muito bem informada das possibilidades que ela pode ter ao longo da vida dela. Que maravilha! Então, a doutora Ana Rosa Detilho é realmente um anjo na Terra, é um anjo de luz, né, que dá esperança às pessoas, que dá informações muito dignas, muito certas, cientificamente corretas, e que dá, assim, muita alegria aos casais, às pessoas que querem ter filhos, que querem ter a sua reprodução de uma forma linda, né? Realmente, esse programa foi um caminho, né? Para muitas pessoas. Eu fico muito aqui, feliz de poder compartilhar esse meu conhecimento, porque a gente sabe, Judete, que muitas pessoas só conhecem da reprodução humana o que elas veem na televisão, às vezes o que elas veem na internet, né, nos grupos, e muitas vezes o que está nesse lugar não é realmente o que acontece na nossa realidade, nas clínicas de reprodução humana. Né? Então, acho que é um conhecimento que as pessoas devem ter, é um direito delas, né? Reproduzir é um direito, né? Mas estar bem informado de como isso pode ser realizado também é um direito, né? Agora, cabe aí aos profissionais envolvidos aí realmente poderem fazer esse trabalho de compartilhar e ajudar as pessoas a entenderem um pouco dessa realidade toda aí. É verdade mesmo. Eu gostaria que a senhora desse os seus contatos. E uma última pergunta, que tem um monte de gente perguntando, se esses tratamentos podem ser feitos através de convênios. Então, você sabe, Zildete, que isso tem sido uma briga muito grande. Infelizmente, ainda não. Tá? Né? Os convênios, eles não cobrem esse tipo de tratamento, né? Porque eles são caros, né? Os medicamentos são caros, não há garantia de sucesso, né? Então, infelizmente, ainda não.
Mas a gente já sabe, né, de algumas pacientes que conseguiram uma parte do tratamento, mas assim, tiveram que entrar com processo jurídico, né? Todas aquelas questões legais que dão muito trabalho. O nosso programa, ele é patrocinado pela Alcel Pro Saúde, que é um plano que é diferente de convênio, né? Ele é um plano que ajuda no pagamento. Aí é possível? Não sei te informar. Vou ser bem realista com você, mas eu posso tentar me informar e te dizer. Mas eu vou te adiantar, eu não tenho certeza, mas eu imagino que não. Tá? Mas você me passa as informações do plano, Zildete, que eu busco essa informação de uma forma mais precisa. Antes de te certo, dar essa na resposta. segunda-feira eu já vou perguntar e aí eu te informo. Ok. Então vamos dar os contatos. Olha, aonde fica meu a WhatsApp, clínica, como é o nome da clínica? A clínica que eu atuo chama Clínica de Reprodução Humana Assistida Certivitro. Tá? Ela fica em São Paulo, no bairro de Moema. Tá? O meu contato pelo WhatsApp é pelo 11 99613 2556. Tá? Eu também, Zildete, realizo orientação psicológica online. Tá? Eu tenho autorização do Conselho Federal de Psicologia de poder realizar esse trabalho. Né? Então, a orientação psicológica online, há uma possibilidade de a pessoa que necessitar ter um atendimento comigo. Tá? E isso nos possibilita atender o mundo inteiro, né? É verdade. Não só a cidade de São Paulo. Principalmente aqui na nossa rádio. Distância, né? Nós temos ouvintes do Texas, da Califórnia, do Japão. Exato. Tá todo mundo aqui falando comigo agora. Então, exato, né? Então, essa possibilidade da orientação psicológica online, ela acaba com essa questão da distância, né? E o site para isso, ou através do meu contato telefônico, que eu vou repetir, até para as pessoas conhecerem essa página e o que é esse trabalho online do psicólogo hoje, é o www.anarosadetilio, DETILIO, com D de dado.com.br. Lá as pessoas vão conhecer um pouco desse trabalho do atendimento online, né, ao qual a gente pode ajudar muitas pessoas nessa questão da psicoeducação, de orientação e de suporte emocional também frente a todas essas questões. Eu vou repetir então o meu WhatsApp, que é o 11 996132556. Certo. Pode repetir, por favor? O meu WhatsApp é o 11 São Paulo 996132556. Tá ótimo. Tenho certeza que deu para anotar, né, pessoal? Eu quero agradecer essa beleza de mulher que não só é uma grande profissional, mas é linda, muito bonita mesmo. Doutora Ana Rosa Detilio. Bonita por dentro e por fora, né? Ah, imagina, obrigada. Quero agradecer, Eu que agradeço, abrir as nossas portas e janelas para que esteja com a gente aqui mais vezes, viu? Sim, vai ser um prazer enorme. Prazer imenso. Adorei, aprendi muito. Foi uma hora muito proveitosa. Ai, que bom. Eu também espero aí ter colaborado aí com o trabalho de vocês, né, e ter ajudado aí principalmente os ouvintes, né, aí a estar esclarecendo um pouco, entendendo um pouco aí esse universo todo. Sem dúvida. Quero agradecer a Yolanda, a Mariane, a Roberta. Ai, tem muita gente aqui agradecendo e parabenizando. A Márcia, o Roberto Rodrigues, Marli, Thelma, Marina, Virgínia, muita gente querida aqui com a gente nesse comecinho de tarde. Ai, meu amor, muito obrigada. Imagina, bom fim de semana. Foi um prazerzão. Prazer foi todo meu. Um abraço a todos. Um dia muito fértil para todo mundo. Ah, que bom, isso mesmo. Obrigada, viu? Nada, e se a gente nos falar, um bom Natal e um bom fim de ano. Para vocês também, para todos os ouvintes também. Um Natal muito iluminado. Obrigada, querida. Você que é uma luz maravilhosa. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Aos nossos ouvintes queridos, também desejo tudo isso com muito carinho e muito obrigada. E ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Não esquecendo que agora ele é Zap e que vocês podem
tendo o sistema Android, ter o sistema de internet da Alcel Pro Saúde. Um grande beijo e até sábado, meio-dia em pontinho. Até lá. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.